Pelo menos 18 psicólogas denunciam um homem. É um homem completamente maluco. Ele começa fazendo consultas por vídeo. Na pandemia, os médicos começaram a atender por vídeo. Só que esta psicóloga e outras 17 estão afirmando que esse paciente, durante as sessões de psicoterapia, começa a fazer gestos obscenos. Começa, do nada, a fazer gestos sexuais. As psicólogas fazem o trabalho delas. Pedem para que esse homem, das imagens do caso, por favor, pedem para que esse homem conte sobre os problemas que está enfrentando. A terapia é muito importante, o trabalho dos psicólogos e das psicólogas é muito fundamental. Só que o problema é que o comportamento do paciente durante a consulta mostrava ser um possível maníaco. Mas aí, vem para mim, por favor. São 17 psicólogas que foram procuradas por esse homem, Aliás, 18 que foram procuradas por esse paciente. Pelo jeito é um tarado. Tá resolvido. É psiquiatra e polícia. Já fala pra ele, olha, meu amigo, vou encerrar aqui essa conversa de vídeo. Você tá fazendo aí gestos obscenos, gestos sexuais, não é o propósito da minha consulta. Já te diagnostiquei, vai pro psiquiatra e pra cadeia. Põe no ar a reportagem, por favor. A proposta pra lá de indecente chegou pelo WhatsApp da psicóloga. Ele começou a oferecer dinheiro, tipo, se eu te pagar, sei lá, R$1.000 pela sua sessão, você me atende me mostrando seus seios. O contato foi em um domingo à noite. Do outro lado do telefone, um homem que se passava por um potencial paciente em busca de ajuda psicológica. E ainda era exigente. Queria ser atendido naquela hora por chamada de vídeo. Falou assim, porque eu tenho deficiência física, eu tenho dificuldade de ser olhada pelas mulheres. Aí eu já, a gente vai juntando, os pedacinhos. Com o desenrolar da conversa, a psicóloga de Brasília logo percebeu que a intenção do suspeito não era se tratar. Por isso, explicou que não faria o atendimento. Foi quando ele mudou o tom e passou a fazer insultos até ser bloqueado. Ofensas morais mesmo, palavras de baixo calão, e em seguida ele começa a falar coisas de cunho sexual mesmo para te fazer se sentir desconfortável, culpada, mal, te assediar, Então ele começou a falar que eu estava postando foto no meu perfil de Instagram profissional, mostrando meus seios, outras partes íntimas para poder ficar seduzindo as pessoas, sendo que nem existe foto desse tipo. E aí, de imediato, eu bloqueei o atendimento ali da mensagem que estava sendo feito pelo WhatsApp. E aí, na hora ali, eu cliquei no botão denunciar. E aí sumiu tudo. E eu acho que eu tava tão nervosa que depois eu fiquei tentando, ali fazer um esforço, lembrar o nome da pessoa, alguma coisa, e a mensagem simplesmente some. Mesmo sem o print da conversa, Liliane usou o Instagram profissional dela para denunciar o passo a passo do falso paciente. Ela fez uma sequência de stories em que descreve como a abordagem começa, a forma como ele age quando a vítima desconfia e dá dicas sobre o que fazer em seguida. Depois das publicações, veio a surpresa. A psicóloga resolveu divulgar o caso nas redes sociais com o objetivo de evitar que mais mulheres também sofressem esse tipo de abuso. Foi quando ela percebeu que outras colegas de profissão de vários estados brasileiros também relataram que haviam sido vítimas do mesmo suspeito. Elas decidiram não sofrer sozinhas, procuraram a justiça. De março até hoje, o Ministério Público de São Paulo já recebeu mais de 20 denúncias. O suspeito de assediar psicólogas pela internet se identifica no Instagram como Lucas Dornelles. A foto do perfil, segundo as denunciantes, é do mesmo homem que faz as chamadas de vídeo. O número de telefone usado para se comunicar pelo WhatsApp tem DDD 51, que é do Rio Grande do Sul. De acordo com Liliane, as dezenas de colegas de profissão que já passaram pela mesma situação de assédio sexual e que conversaram com ela pela internet são de pelo menos 7 estados brasileiros, além do Distrito Federal.
Infelizmente, tiveram psicólogas que não conseguiram identificar ainda nessa fase inicial, acabaram atendendo, né? E durante o atendimento passaram por situações absurdas, horríveis, né? Totalmente desagradáveis para o seu ambiente de trabalho, né? Ali acreditando que está fazendo um atendimento para uma pessoa que precisa de ajuda. No meio do atendimento, ela percebeu ali, né? Pela respiração, pelo contexto, né, que possivelmente ele estava ali, né, se autoestimulando. Outra psicóloga, também de Brasília, mandou um áudio ao jornalismo da Record TV contando detalhes de como foi assediada. Ele oferece pagar até R$1.000 para poder ligar para mim e explicar o que não é comum. Eu disse que não, e aí já logo, né, já disse para ele que aquilo se tratava de um crime e que eu já estava fazendo a denúncia. Aí ele manda uma mensagem, né? Assim, a última mensagem dele é bem desrespeitosa. Em São Paulo, o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela primeira Delegacia de Defesa da Mulher. A Secretaria de Segurança Pública informou que detalhes serão preservados por se tratar de crime sexual. Já a Polícia Civil do Distrito Federal não confirmou em qual tipo de crime o suspeito poderá ser enquadrado. Uma das hipóteses seria a perseguição, já que se trata de crime cometido pela internet. Para a psicóloga, não há dúvidas de que o homem é um abusador e, portanto, um criminoso que precisa de prisão e não de tratamento. A gente está falando de um crime que foi cometido. E se a gente fizesse assim, então a gente pensaria, por exemplo, que todos os homens que cometem violência contra mulheres, então eles têm algum problema mental? Não tem, né? Não é assim. A gente está falando de um caso de assédio.